Versículo 30 do capítulo 27 de Atos diz assim: procurando os marinheiros, fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vos não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Que atitude desses soldados! Cortaram a corda. Talvez nessa manhã, para que você possa romper na sua vida, você precisa cortar essa corda. Talvez nessa manhã você vai precisar ter coragem para cortar essa corda. E eu vou explicar qual é essa corda. Amém? Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor venha abençoar a gente nessa manhã deliciosa, e que a Tua palavra venha encher o nosso coração nessa manhã. No poderoso nome de Jesus. São 276 pessoas que estão a bordo desse navio. O apóstolo Paulo está ali. E ele recebe uma palavra e o comandante do navio não ouve. E por consequência disso eles vão. Mas Paulo havia dito que não seria fácil. Mas mesmo assim o comandante prefere ouvir os chefes do navio, melhor dizendo assim, do que a voz profética, a voz do apóstolo Paulo. O fato é que eles estão ali. E o texto diz que veio uma grande tempestade. E nessa tempestade, a situação estava muito complicada. A Bíblia chega a dizer que eles estavam clamando para que o dia aparecesse. Versículo 29, a parte final dele diz assim: oravam para que rompesse o dia. Quantas vezes na vida da gente, a gente lida com situações tão difíceis que a gente fala: nossa, não vejo a hora que amanheça. As coisas estão... Então que clareie as coisas para mim, porque a situação está muito complicada. Mas entenda bem uma coisa, queridos. O pastor Claudinei disse uma coisa muito importante, é um dos versículos que eu amo demais na Bíblia, que é Colossenses 1,13. Quando diz que Ele tirou você do domínio das trevas e transportou você. Ele tirou, Ele te libertou e transportou. Gosto dessa expressão, transportar. É pegar de um lugar e pôr em outro lugar. Ele transporta você para o reino do Filho do seu amor. Mas não quer dizer que neste lugar que você está em Deus, você está isento de passar por tempestades, dificuldades e problemas. Eu gosto muito de Romanos 8, quando Paulo diz no verso 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Uma das coisas que ocupa meu coração é, em todo momento eu quero dizer: eu te amo, Deus, eu quero viver apaixonado por Deus, me relacionando com Deus, caminhando com Ele, porque isso traz toda a segurança para a vida de uma pessoa. A certeza de que você tem um Deus que olha para você e que Ele de fato é Deus, que está acima de todas as coisas. O livro de Hebreus diz que Ele sustenta todo este universo pela palavra do seu poder. Você não está aqui adorando e nem louvando, glorificando e ofertando a um Deus que é pequeno. Ele é grande, poderoso, grandioso. Ele pode mudar todas as coisas. Agora existem coisas que a gente precisa aprender a fazer na vida, que vai atrair a graça de Deus, que vai trazer o favor de Deus em nossa direção. E a gente precisa aprender isso na vida.
Confiar, confiar e confiar plenamente. Não é confiar desconfiando, é confiar de se entregar inteiramente, dizer: vivo para Deus, morro para Deus. Se Ele fizer, Ele é meu Deus. Se não fizer, Ele é o meu Deus. Eu não tenho plano B com Deus. Eu confio nele, acredito nele, glorifico a Ele, adoro a Ele. Ele é o meu Deus, Ele é a minha resposta, Ele é a minha saída, Ele é a minha vida, Ele é tudo para mim. Ele é o meu Deus. E aí a gente precisa entender que as coisas que vêm, não vêm para destruir você. Você tem uma palavra de Deus sobre você. Você tem uma promessa de Deus sobre a tua vida. Você tem um Deus que te cerca. Salmo 139, versículo 5. A Bíblia diz que Deus te cerca por detrás e por diante. Já parou para pensar o que é isso? E sobre você Ele coloca a sua mão. Então, em todos os momentos da minha vida, eu sei de uma coisa: eu estou cercado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela mão de Deus, pelo poder de Deus. Ele sustenta a minha vida, Ele fortalece a minha vida, Ele é o meu Deus. Eu vivo um relacionamento com Ele. E não quer dizer com isso que eu não vá passar por situações difíceis na minha vida, mas que em todas elas, eu sei que a graça dEle estará comigo ali. E aí, eu aprendo que todas as dificuldades que eu posso enfrentar, elas vêm, na verdade, me fortalecer. Quando eu saio de uma tempestade, saio de um vento forte, saio de umas dificuldades, eu saio com uma experiência maior, dizendo: Deus de fato é Deus. E algumas vezes eu digo assim: olha, se não fosse Deus, eu estaria aqui. A minha oração nessa manhã, meu irmão e minha irmã, é que a gente saia deste lugar vivendo uma confiança profunda em Deus. E que a gente venha cortar a corda do plano B e olhar para o alto esta manhã, para Deus que está neste lugar, e dizer: eu não tenho outra opção a não ser o Senhor. Eu vou ficar nesse barco, não vou sair dele. Amém? Você entrou no barco de Jesus. E este é o lugar mais seguro que você precisa estar. E você precisa entender que o diabo é o maior interessado em tirar você desse barco. Amém? Aperte os cintos, Jesus está no comando e vai ficar tudo bem. Eu tenho uma palavra profética para você aqui nesta manhã. Se você tiver coragem de cortar a corda nessa manhã, destes botes salva-vidas que você tem aí, você vai viver uma experiência sobrenatural com Deus. Se você tiver coragem de cortar a corda nessa manhã, destes botezinhos salva-vida que você tem colocado na sua casa, na sua família, em muitas situações da sua vida, acredite, você vai ver o milagre de Deus acontecer na tua casa. Você vai ver a mão de Deus operar no meio da sua família. Você vai ver o poder de Deus se manifestar como você nunca ouviu. Você vai ver a mão de Deus operar. Eu oro para que nesta manhã você possa pegar essa espada, pegar essa corda e dizer: eu vou cortar essa corda desses botes, e dizer: eu vou confiar na palavra profética de que eu não vou perecer, vai dar tudo certo. Eu vou jogar toda a minha vida em Deus essa manhã. E é uma palavra que chama a atenção da gente, que é o versículo 30. E quando a gente lê uma leitura rápida essa semana, quando eu estava lendo, e eu me parei nesse texto, quando eu olhei para esse versículo, eu encontrei uma frasezinha que eu falei assim: ah, você está aqui. Olha o 30. Procurando os marinheiros fugir do navio. Eu vou abandonar o barco. Eu vou cair fora. Nós vamos morrer. Que palavra profética nada. Que apóstolo Paulo nada. Eu quero é salvar a minha vida. Que se dane os outros prisioneiros, seja lá quem for que estiver aí. Eu vou é salvar a minha vida. E olha bem o texto. Ser humano é um caso a ser estudado. Racinha bendita. Olha o texto. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto. A palavra-chave está aqui, pretexto.
com o pretexto de que estavam para largar âncoras da praia. Então a gente está aqui já sentindo que está chegando, então vamos, está à noite, não dá para ver nada, vamos lançar a âncora. Mas na verdade eles estavam preparando os botes. Sem vergonha. Preparando os botes. E aí, Paulo disse assim no verso 31, se esses caras saírem daqui, eu não garanto a vida de ninguém, eu só garanto aqueles que ficar no barco. Aí os soldados, quando viram isso e perceberam a artimanha dos marinheiros, com o pretexto a Bíblia diz que eles pegaram e cortaram as cordas dos botes. E outras palavras dizem assim, não tem mais plano B. Acabou o plano B. Só tem um plano. Ou fica no navio, ou fica no navio. Porque se você sair, você morre. A Bíblia diz que eles cortaram as cordas e deixaram os botes salva-vidas irem. E eu fico imaginando eles olhando para o bote salva-vida. Tchau, plano B. Assim, um outro marinheiro olhando para o outro, assim, Deus revelou para o Paulo nosso pretexto de achar que estava colocando a âncora. Na verdade, eles sacaram. Não tem como mais fazer outra coisa. Por isso eu gostaria de tirar algumas lições, pelo menos 5 lições grandiosas aqui para nós. Toda vez que você tem a opção B, você não se esforçará para que a opção A funcione. Toda vez que você tem a opção B, você nunca vai ter esforço suficiente para que a opção A funcione. Se não der certo com o meu casamento, eu já estou de olho na Mariazinha. Se não der certo com ele, eu estou de grau no Joãozinho. Eu já até dei uma flertada. Raça ruim. Que plano B, rapaz? Seu casamento é para dar certo. Problema e dificuldade, todo casamento vai enfrentar. Você não tem que ficar procurando plano B. Se ele fizer isso comigo, eu vou embora. Que embora? Não tem plano B para você. Deus vai fazer uma grande obra nesse casamento. Olha o que Deus fez no Claudinei. Tirou o cara da bebida. A Lúcia tem que pôr para dentro de casa. Minha esposa já fez até reunião em casa para falar com os filhos. Eu vou separar do papai. Olha que loucura, que me doida. Mas ela tinha razão, era terrível. E Deus mudou minha vida. E graças a Deus, a gente teve quebrantamento para dizer, peraí, a gente está entrando para um plano B. O plano A de Deus fique casado. Deus vai honrar você, vai abençoar. Tem um ministério aí, tem um propósito aí, tem um chamado aí. Milhares de pessoas serão alcançadas por esse casamento. Aí a gente vai com as dificuldades e com as tempestades da vida, com os ventos fortes da vida que vêm, a gente vai arrumando os nossos planozinhos B. E aí daqui a pouco o B não funciona, vai para o C, para o D, para o E. Porque na verdade você precisa aprender a se firmar em Deus e na sua palavra. E confiar no Deus que restaura todas as coisas. Quem crê comigo dá um glória a Deus. Você está na igreja, cara. Você está na igreja, tem uma boa palavra, tem um bom louvor, tem uma boa estrutura. Você está na igreja, tem gente que acha defeito aqui ainda. Se a igreja não der certo, eu vou para macumba. Vai para macumba! Então agora eu estou tentando ser evangélico. Se não for evangélico, aí fica só procurando um defeitinho. Não sei, é preto, para. A estrutura aqui é muito boa,
Mas mais do que essa estrutura, a presença de Deus neste lugar, a graça de Deus neste lugar. Você precisa olhar para Jesus e buscar Jesus, se apaixonar por Jesus e dizer: Jesus, eu estou contigo, eu quero me envolver, eu quero crescer. Eu sei que eu vou encontrar talvez problemas aqui. Tem gente que ainda não está ainda naquela posição que Deus quer, mas é meio chatezinho. Mas você precisa permanecer firme, porque você está olhando para Jesus. É para Jesus, não tem plano B. A oração, se não funcionar a oração, eu vou para cartomante. Se não funcionar a oração, eu vou... Para onde você vai? Para onde você vai? Sabe, às vezes Deus prova a gente, e a gente fala: estou na igreja, pastor, e estou na luta, Paulo estava. Tempo, tempestade, vento forte, tufão, noites sem lua, sem estrela, dias escuros, e eles orando para o dia amanhecer e nada, coisa difícil. Essa semana eu ministrava na escola Gênesis, e eu falei sobre Mateus capítulo 9, versículo 27. E essa história é interessante, porque a Bíblia diz que 2 cegos estão clamando, e eles pedem para Jesus curar eles. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Se você olhar o texto, a Bíblia diz que Jesus não atendeu a oração deles, no primeiro momento. Por que, pastor, você acha que não entendeu? Porque Jesus entrou numa casa. Olha o versículo seguinte. Jesus entra numa casa. Mas quando eles clamaram, Jesus não estava na casa. Se ele entrou na casa, ele não estava na casa. Então, se eles clamaram antes de Jesus entrar, é mais ou menos isso. Estou fazendo um teatrozinho aqui. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estou lá na rua. Aí Jesus chega e entra numa casa. Para mim que enxergo é fácil. Para quem é cego, não sabe onde ele foi, onde ele está. E você sabe o que é gente. Tem um monte de gente disposta a cortar a corda dos seus botes salva-vidas, para dizer para você: cara, ele nem deu importância para o seu clamor. Ele nem ligou para o que você estava clamando. Mas onde ele está? Ele foi embora, ele entrou numa casa. Que casa que ele entrou? Me fala o lugar que ele está. O cara não parou. Sabe por quê? Porque tem gente que tem oração, clamor, fogo de palha. Meu irmão, é para orar sabendo de uma coisa: se Jesus não fizer, no outro não vai fazer. É Ele, é Ele, é Ele. É orar com confiança. Eu não estou com segunda alternativa. Eu estou olhando para o alto, é para o meu Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Ei! E aí, eu explico por que Jesus fez a pergunta para eles quando entrou naquela casa. O texto está aí, o pessoal vai colocar. Quando eles entram na casa, a Bíblia diz que Jesus perguntou para eles assim: você acredita que eu posso fazer isso? Por que Jesus pergunta isso? Porque talvez o clamor lá da rua não era o mesmo clamor. Porque às vezes as lutas e as batalhas vão dizer assim: eu clamei por desencargo de consciência. Não, você não tem que clamar para dizer assim: eu clamei, não respondeu. Não, eu clamei até o fim. Eu persisti, fui provado, fui testado, mas eu continuei firme, eu não parei, continuei clamando. E quando eles respondem para Jesus, aquilo é uma declaração de fé. Nessa manhã, levante a sua mão e diga para Jesus: sim, eu acredito. Sim, eu acredito. Diga de novo. Diga: sim, eu acredito. Olhe para o seu milagre, olhe para aquilo que você busca. Diga para Deus: sim, eu creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Ei! A gente precisa aprender a subir o nosso nível de fé, gente. Sobe esse nível de fé.
Corta essa corda. Segunda coisa, o inimigo está tentando debilitar a sua fé. Não é porque você está na igreja, não é porque você se batizou, não é porque você agora começou a se familiarizar com a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não sabia o que era Velho, o que era Novo Testamento. Eu não sabia quantos livros tinha no Velho, quantos tinha no Novo. Eu me lembro que eu sentava e eu escondia do pastor, porque eu falei assim, se ele mandar eu ler, e mandar eu procurar um texto na Bíblia, eu não sabia onde estava Mateus. Mas ouça bem, você está crescendo, e não é porque você está na igreja, que você tem, tudo vai andar nos conformes. Você vai ser provado na sua fé. O inimigo vai tentar desanimar você. O inimigo vai dizer, você vai morrer nessa tempestade. Irmãos, quantas vozes do maligno vêm? Você está achando que foi muito fácil para mim sair do meu comodismo nos Campos Elíseos, numa igreja que comportava 400 lugares? Uma igreja muito bonita, arrumada, chique. E sair e vir para cá pagar aluguel? O Rafael até quarta-feira falou o valor do aluguel. E quando alguém ouve assim, olha, eu duvido, tem muito pastor que fala assim, eu não conseguia fazer o que você fez. Eu também não conseguia. Mas eu tenho uma coisa comigo, eu tenho uma palavra de Deus. Basta. Daniel capítulo 7, versículo 25. Ai, como eu gosto desse versículo. Presta atenção nesse texto. Olha que interessante que ele diz ali. Daniel faz uma predição. Não sei se é essa a palavra, professor de português aí me ajuda. Ele prediz algo. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem? O anticristo. O maligno. O capiroto. O capeta. Magoará os santos do Altíssimo. Ah, se ele encontrar uma brechinha no teu coração, eu magoei. Ah, você pode ter certeza que ele vai colocar gasolina ali. Aquele probleminha que é assim, ó, magoei. Daqui a pouco a pessoa está vivendo uma amargura, escravizada e doente na sua alma. Porque são coisas que o inimigo vai jogar. Querido, Deus não está jogando mágoa, ressentimento, ferida, dor. Deus veio aqui nessa manhã, como diz o Douglas, para curar você, restaurar você, levantar você, mudar a tua vida, meu amado. E cuidará em mudar os tempos e a lei. É melhor você montar nesse bote, ficar nesse navio, você vai morrer. Que vai morrer? Tenta o plano B, mudar os tempos. A ansiedade, o medo, a preocupação está invadindo a vida de pessoas hoje, desgastando, debilitando a sua fé. Ele sabe que o plano A funciona. Quem? O diabo. Ele sabe, mas ele vai tentar levar você para o plano B. Tem dois versículos que eu gosto demais. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Ele falou assim, olha, Timóteo, lembra que você foi assunto. Lembra das palavras que eu disse para você. Olha, o Senhor te conceda naquele dia. Espera aí. 2 Timóteo 1,18. O Senhor te conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabe melhor do que eu quanto serviço. Não. É o versículo, é o capítulo 1 então. 1 Timóteo. Me perdoe. Estou perdoado. Muito obrigado. Estou livre de novo. Estou esperando. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo.
Olha isso, é o dever que eu te encarrego. Segundo as profecias de que antecipadamente você foi objeto. Posso falar uma coisa para você? Segura aí, não tira não. Deus tem uma palavra profética para você. Você não tem que caminhar no jeito que você... Não, você tem que caminhar sobre a palavra profética. Você tinha que pôr ela no bolso, escrever ela e continuar andando sobre ela. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma direção para você. Eu tenho andado assim, olha, disse Jesus, não tema, sou eu. Disse Jesus, não tema, sou eu. O vento vem, tempestade vem, dificuldade vem. Disse Jesus, não tema, sou eu. Disse Jesus, não tema, sou eu. Disse Jesus, não tema, sou eu. Você tem uma palavra. Combate firmado nelas, o bom combate. Ou seja, você vai enfrentar lutas, batalhas, mas vai firme nela. Amém? Agora sim, 2 Timóteo 1,7, Deus não te deu espírito de medo, nem de covardia, mas de intrepidez e de ousadia. Amém? Tem alguém ousado aqui nessa manhã? Então eu digo para você, corte a corda! Corte a corda! Terceiro, tenha discernimento. Paulo teve discernimento no verso 31. A alternativa não é resposta. Custe o que custar. Vai com Jesus até o fim. Por que eu coloquei essa expressão, essa colocação nesse ponto de discernimento? O crente precisa ter discernimento. De repente você está percebendo, o casamento é uma coisa linda. Se o casal entender o valor de orar juntos e de concordar juntos. Eu aprendi isso com o pastor Eliseu Gomes. Ele disse assim, ó, tudo que é feminino multiplica. Por isso que o diabo, quando ele vem lá no Éden, ele vai entrar, primeiro vai tentar convencer a Eva, porque ele coloca uma semente nela, porque mulher multiplica. Por que Jesus, a primeira coisa que ele faz quando ele ressuscita, ele vai entregar o evangelho para quem? Para uma mulher. Tudo que é feminino vai multiplicar. Agora, o marido conta um plano para a mulher. Lógico, entra em acordo, em concordância. Mas de repente o marido fala assim, bem, eu estou pensando em fazer isso. Não vai dar certo. Você pode fazer o que você quiser, você vai ver, não vai dar certo. Agora quando a mulher fala assim, bem, nós vamos orar. Sentiu paz, começa a declarar. Mesmo que aparentemente algo grande, declare aquilo, confia. Vai dar certo, bem, você vai conseguir. Pega a semente, a palavra, e os dois entrem em concordância e declare a palavra. A gente precisa ter discernimento, que às vezes o inimigo, ele vem de uma forma astuta, levando nossos filhos a olhar para o bote. Mãe, a alternativa é essa. Você está firme na igreja, está andando na palavra, daqui a pouco começa a vir outro vento de doutrina, um ensinamento fora dos princípios da palavra. Olha, teus filhos estão aprendendo sobre oração ali, e não só aprendendo, mas vivendo experiências de oração. Aí daqui a pouco vem um desavisado, endemoniado, e começa a colocar um monte de pirolim na cabeça dessas crianças. E ele começa a pensar, não é bem assim. Aí começa com aquelas ideias malucas. E começa com aquelas situações. E aceitando tudo. Aceitando a forma natural. E começa a reverter as coisas. Homem, não precisa ser tanto homem assim. Mulher, não precisa ser tanto mulher assim. Aí as coisas começam a mudar. Corta esse bote. Corta essa corda. Tenha discernimento. Paulo tem discernimento, fala assim, se vocês saírem desse barco aqui, eu tenho uma palavra, vocês vão morrer. A gente precisa prestar atenção no que os nossos filhos estão vendo em casa. Tem discernimento, quando o inimigo vem com alguma situação e vem jogar algumas situações para você. O apóstolo Paulo, na carta que Paulo escreve aos Coríntios, eu não lembro agora o capítulo 2, acho que é. Paulo fala assim, o homem natural não entende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura. Por isso você tem que converter.
Quando você se converte, o Espírito Santo passa a habitar em você. E aí você começa, é como ligar. Peraí, começa a ter revelação da palavra. Engraçado, eu li a Bíblia e não entendia nada, agora comecei a entender. Engraçado, eu orava e não sentia nada, agora comecei a sentir alguma coisa. Engraçado, eu não tinha disposição para orar, agora eu estou com disposição para orar. Aí Paulo fala assim, o homem natural não entende as coisas de Deus, porque ele parece loucura. Isso, 2,14. Agora, o homem espiritual, porém, julga todas as coisas, porque ela se discerne espiritualmente. Aí o versículo 15 fala assim, o homem espiritual, porém, julga todas as coisas. Essa palavra julgar no original grego é apaluo. Avalia segundo o âmbito espiritual. Não é julgar no sentido que a gente tem da ideia de julgar, eu julgando. Mas é julgar, é avaliar segundo o âmbito espiritual. Irmãos, como a gente precisa desse discernimento hoje? Na nossa casa, na empresa, nos negócios, nas finanças. Deus te dê discernimento, em nome de Jesus, para criar seus filhos. Discernimento para entender uma coisa. Tem alguém soltando o bote ali para buscar o plano B debaixo do seu nariz e você não está fazendo nada. Deus te dê discernimento nesta manhã, em nome de Jesus, para compreender que não tem plano B nessa casa. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e vamos seguir com Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Tem coisas numa empresa que tem tudo para crescer. Tem tudo para prosperar e de repente alguma coisa amarra aquela empresa. Tenha discernimento. Tem alguma raiz. Ó Pai, eu oro em nome de Jesus nessa manhã para que haja discernimento. Alguém está soltando os botes, dando a entender que está colocando as âncoras. Não é âncora não, está soltando os botes para fugir. Em nome de Jesus, dê discernimento aos teus filhos. Dê discernimento na sua vida emocional, sentimental, financeira. Dê discernimento, porque que as coisas andam tão travadas nessa casa. Deus te dê discernimento. Amém, gente? Quarto, corte a corda. É hora de sacar essa corda, cortar ela. Corda do altruísmo, das drogas, da prostituição, do vício, da mentira, da falta de perdão, do egoísmo, do alcoolismo, das amizades tóxicas. Eu poderia listar aqui quantas são esses botes. Tem gente que está presa, que precisa cortar essa corda. Eu estou na igreja, sirvo a Deus, mas ainda estou com vício. Só que você tem uma coisa, você acredita que Deus pode te libertar, mas você não entrega para Ele de verdade. Eu entendo que não é você quem faz, é o Espírito Santo quem faz, mas eu preciso aprender a entregar, dizer: Deus, eu não quero viver mais isso, eu quero viver uma vida nova. Senhor, eu não quero viver no adultério, não quero viver na prostituição, eu não quero viver na pornografia. Corta essa corda, cara. Se entrega para Jesus de verdade. Moça, se entregue para Jesus de verdade. Você é uma santa mulher de Deus. O seu passado, amizades que você sabe que estão destruindo a sua vida, não corta essa corda. Vai viver o novo de Deus. Amém. Ezequiel capítulo 8, verso 16. Esse é o típico clássico de alguém que está no lugar certo, olhando para o lugar errado. Olha o texto. Ezequiel tem uma visão, e a Bíblia diz assim: levou-me para o átrio do templo, de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 20 a 25 homens. Mas eles estavam como? De costas. Tem gente que está precisando achar. Você está diante da bênção.
Você está no lugar do milagre. Você está na porta da provisão. Você está na entrada do novo de Deus, do elevar o seu nível. Você está ali, a porta está ali, diante de você, o átrio, o lugar santo, tudo. A Bíblia diz que eles estavam como? Virados de costas. Ou seja, eu estou no lugar certo, mas de posição errada. Talvez nessa manhã Deus está dizendo: corta essa corda de amizades, do seu olhar, da sua maneira de entrar. Olha, entrou aqui, cara. Entrou aqui, se entrega. Se entregue para Deus. Se entregue para Jesus. Deixa Ele mudar a sua vida. Deixa Ele mudar a sua história. Se olha para Ele, busque a Ele, coloque todo o seu ser nele. Pare de ficar reparando se a roupa do fulano está isso, pelo outro. Olha para Jesus, olha para a palavra dEle, olha para aquilo que Ele está fazendo com a tua vida nessa manhã. Quinto e último lugar. Tira os olhos desse mundo aí, cara. Essa frase aqui, o meu pessoal falou para mim assim: mas está tão confuso isso aqui. Está nada. Eu falei para ele: deixa ela. Há uma diferença em alguém que caminha com alguém que caminha com Deus do que alguém que caminha com Deus. Guarda isso. Há uma diferença de alguém que caminha com alguém que caminha com Deus do que alguém que caminha com Deus. Não está confuso, é isso. É isso que eu queria dizer. Vem cá, pastor Marco Rafael, meu garoto propaganda. Vem, lindo, moreno, vem. Sobe aqui, lindo. Ó. Ele e o Borges. Cadê o Borges? Ali, fica em pé, Borges. Cara, eu vi eles fazer 30 flexão e cabia mais. Eu não consigo fazer 5, brother. Ainda bem que vocês me chamaram para fazer junto. O Marco caminha com Deus. Esse menino é um homem de Deus. Caminhar com ele é muito bom. É maravilhoso. Caminhar com alguém que caminha com Deus é uma coisa. Eu vou receber bênção? Vai. Você tem uma palavra, você tem uma direção, você tem um conselho, você tem uma graça, você recebe até uma unçãozinha ali, vem, porque transborda. Você caminha com alguém, você tem um conselho bom. Caminhar com alguém que caminha com Deus é muito bom. Mas uma outra coisa é quando você se separa deste alguém que caminha com Deus. Vai, Abraão. Eu falei que ele é o meu artista. Quando você caminha com alguém que caminha com Deus, é muito bom. Mas quando esse alguém que caminha com Deus for embora, e você não caminha com Deus, é o que aconteceu com Ló. Você pega o capítulo 13 do livro de Gênesis, eu não vou ler agora aqui, mas a Bíblia diz, acho que no versículo 14 lá, 13, a Bíblia diz que o Ló se separou do Abrão. Ló caminhava com alguém que caminhava com Deus. E vou dizer uma coisa para você, é isso aí, vocês são fera. O Abrão não teve escolha. Ele falou para o Ló assim: escolhe. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. A diferença não era o lugar. A diferença é quem anda com Deus, o lugar se torna maravilhoso. O grande problema é que quando Ló se aparta de Abrão, ele vai olhar para as campinas. Ele acha aquilo um paraíso. E a vida dele vai armando tendas e tendas até chegar a Sodoma. Um lugar de ruínas. E quase desgraça a família dele.
ele chega a ser sequestrado. Porque uma coisa é você caminhar com alguém que caminha com Deus. Uma outra coisa é você caminhar com Deus. E você viver a sua experiência com Deus. Eu vou fechar essa mensagem dizendo uma coisa para você. A sua mãe não vai te salvar. Quando você chegar no céu, você não vai olhar para Jesus e dizer assim: eu sou filho da irmã Maria. Ela orava por mim. Eu tenho a minha avó Antônia, ela me punha a minha mão na minha cabeça e ela me abençoava. E eu sou neto dela. O meu avô, o senhor Antônio, ele me punha na presença dele, ele me abraçava, ele lia a Bíblia para mim. O seu avô não vai te salvar, sua avó não vai te salvar, seus pais não vai te salvar, o seu amigo que anda com Deus não vai te salvar. Quem vai te salvar é quando você entende uma coisa: corta a corda desse bote e olha para Jesus, para esse barco de salvação da sua vida e diz: se viver, eu vivo com Ele, se morrer, eu morro com Ele. Eu não abro mão de Jesus. Porque você precisa aprender uma coisa na sua vida: anda com Deus e se relacione com Deus. Fique em pé, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Corte as cordas que o inimigo tem posto sobre você. Por favor. Versículo 29, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia, procurando marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não vão poder se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Você acredita que Deus tem coisas maiores para você? Dias atrás eu preguei aqui sobre traz o futuro para o presente, lembra? E alguém veio conversar comigo. Eu gostei muito da colocação, ele falou um monte de coisa para mim. Aquela mensagem mexeu com a vida dele. Ele falou assim: pastor, mas eu não consigo entender isso. Eu falei: por isso que é fé. Eu sou um cara que eu acredito na palavra de Deus, gente. Eu não consigo olhar uma coisa diminutiva. Eu vejo um Deus grande. Aí eu disse para ele assim: me explica Hebreus 11:1 então. Aí ele falou assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas eu estou esperando, mas a certeza está aqui. Eu estou trazendo o futuro para o presente. E quando eu olho para o meu futuro e trago ele para o presente, o meu presente muda. Eu e minha esposa, a gente conversa assuntos que se alguém gravar, fala assim: ah, se o Alexandre gravar esse negócio nosso, hein, bem? Se pegar nosso celular, ele vai ouvir cada coisa, né? Ai, nosso apartamento é tão lindo, né, meu amor? Ai, ai, ai. Irmãos, é a Bíblia, não é eu, é Bíblia. A certeza das coisas que você... Olha, posso dizer algo para você? Meu Deus do céu, Douglas, presta atenção no que eu vou dizer para você.
Se você entender, a tua vida vai mudar hoje. A gente olha, acha essa mensagem muito bonita, gostei do que o pastor pregou, mas Deus está mandando para você, tudo bem, você pode ter gostado, tudo bem, mas você precisa cortar o bote, corta essa corda. Em outras palavras, eu quero dizer para você, confia em Jesus, Ele vai te levar ao lugar alto. E essa dor, essa crise, esse problema, esse vento, essa tempestade, vai virar um avivamento na tua vida. E Ele vai levantar você e prosperar a tua casa. Sabe o grande problema de muitos crentes hoje? Ele tem sempre um bote salva-vida. Ele tem um botezinho salva-vida dele. Não deu certo, eu vou correr para lá. Quantas vezes eu fiquei em cima de bote salva-vida. Vai para a oração. Vai orar um pouco mais. Vai jejuar. Jejua um pouco mais. Você vê o poder que o jejum traz. O jejum quebra cadeias do inferno. O grande problema nosso é que a gente tem sido muito religioso, gente. A gente quer estar no barco, mas não quer enfrentar vento, tempestade, tufão, um monte de coisa. Vai ter a hora da bonança, vai ter a hora que o nível vai subir, vai ter a hora que o Senhor vai dizer assim: agora, filho, prepare-se, porque eu estou trazendo algo novo. Mas antes disso vem aquela luta, ei, filho. Por isso que a Bíblia fala assim, ser fiel no pouco, porque a vida vai trazer os poucos também. Quando você tem a oportunidade de ofertar, ser fiel no pouco. Eu gostaria eu estou dando R$5, estou dando R$1, mas esse R$1 seu, mas foi exprimido, que nem o pastor falou, catou moedinha. Mas Deus vê tudo isso. Tem gente que quer o muito, mas não sabe honrar Deus um pouco. Nem fiel em dízimo ele é. Está cheio de bote salva-vida aí. Nessa manhã, pastor dessa igreja, eu quero dizer uma coisa para você. Você chegou neste lugar para mudar de vida. Você chegou aqui para crescer. Você vai viver o melhor da história da sua vida. A gente aqui não é irresponsável. Nós não estamos brincando de crente, não. É para ser crente. E um dos desafios que muitos crentes têm dificuldade de enfrentar é perdoar. Não sabe perdoar. Domingo passado eu trouxe uma mensagem aqui. Eu fui fazer uma visita essa semana. A irmã falou para mim: pastor, aquela mensagem é muito poderosa. Eu preguei sobre a vestimenta do amor. Tem gente que só ouve, gente, mas não sabe vestir o amor, pôr a vestimenta do amor. Ou é igreja ou não é igreja. Ou Jesus é o Senhor ou não é. Ou Ele é Deus ou não é. Deus está aqui para te pegar nessa manhã e dizer: tem coragem de cortar esse bote salva-vida? Tem coragem? Então se entrega para mim nessa manhã. Entrega essa causa e confia que eu faço. Enquanto cantamos, talvez alguns de vocês precisam sair dos seus lugares. Eu vou terminar o culto assim, para dizer: pastor, eu estou cortando um bote salva-vida na minha vida hoje. Eu vou entregar essa causa na mão de Deus e vou confiar. Vem aqui, vamos orar juntos em nome de Jesus.